Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Pois bem, olha como o Brasil está bem na foto, né? O Brasil é o país com maior gasto público com campanhas e partidos. Olha isso. Depois da lei que permitiu aumentar o fundo eleitoral, o gasto deve chegar a quase 800 milhões de dólares. Olha isso aqui. Custo médio de cada parlamentar em relação à renda média da população, que é a métrica que importa, porque é quem paga a conta por meio dos impostos, né? O Brasil é o líder, mas assim, de longe, é o país que mais gasta com políticos. Que maravilha, né? Que maravilha. Enquanto isso, o governo Lula libera 22 bilhões de reais às pressas e turbina o caixa de prefeitos bem antes da eleição desse ano. A abertura de cofre se deu após pressão do Congresso. A legislação dificulta novos repasses a partir desse fim de semana, mas isso nunca foi impeditivo para o mensalão 2.0. Lembrando, no governo Bolsonaro, Lula e a imprensa disseram que as emendas dos parlamentares, o orçamento secreto e coisa e tal, era pior do que corrupção, pior do que o mensalão. O Lula não disse que era pior que o mensalão porque ele finge que não existiu aquilo que ele confessou. Porque essa gente é assim mesmo, cínica e mentirosa. Agora, está faltando dinheiro para comprar todo mundo. Porque tem que comprar as prostitutas do Congresso, o Centrão Fisiológico, os artistas, com Lei Rouanet, recorde, os empreiteiros, os banqueiros. Tem que comprar muita gente. Aí quem é que começa a ficar incomodado? Os bagrinhos. O funcionário público faz greve, o professorzinho doutrinador. Aí o Lula inaugura até, né, potencial de obra, né? Vamos fazer, ele inaugura. Só que de vez em quando dá ruim, como fez agora essa aluna ao escancarar que a coisa está muito incompleta, viu, Lula? Depois de muita luta e 14 anos de espera, finalmente estamos presenciando a inauguração oficial de apenas metade de um novo campus da Unifesp em Quitaúna, o qual foi aguardado ansiosamente por toda a comunidade acadêmica. Em uma celebração com a presença do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário reforçar que as obras do campus não estão completas e ainda nos falta o auditório, o prédio da biblioteca e a quadra e os anfiteatros. As melhorias físicas em nosso dia a dia universitário têm significado simbólico. A efetivação de um projeto que visa sustentar e valorizar uma educação pública de qualidade. Mas, para além de um campus, a universidade se faz com pessoas, com inclusão e diversidade, bem como a concretização de políticas públicas de permanência. Os caras estão apanhando de tudo que é lado, né? Pô, vai lá inaugurar, solta uma verbinha achando que comprou os aplausos efusivos, e aí vem a menina e fala assim, incompleto, falta isso, apresenta o resto da fatura, né? Óbvio. Bom, a verdade é que nós estamos não só sob uma gangue que sequestrou o país, mas eu nunca vou reduzir o petismo a um aspecto de corrupção. Essa sempre foi minha crítica à turma do Deltan Dallagnol e companhia. É não dar a dimensão devida ao aspecto ideológico, ou seja, é diminuir, reduzir o aspecto do comunismo. Ninguém iria para a Venezuela hoje e diria que o problema maior é a corrupção. Então, veja, nós temos um governo popular, socialista, comunista, diz Jerônimo em evento com Lula. O mesmo que já se vangloriou de ter mandado um comunista para o STF. E aí, toda a imprensa fica debochando de quem fala de ameaça socialista no Brasil. Porque vocês têm que parar de ler a velha imprensa corrupta, esquerdista,
tucana, na melhor das hipóteses, e começar a ler coisa séria. Revista Oeste, Gazeta do Povo. E na Revista Oeste, meu amigo Flávio Gordon, que também é colunista da Gazeta, escreveu um belo texto chamado Um País Rumo a um Estado Totalitário. Os altos magistrados da República decidiram, por exemplo, que o direito constitucional ao habeas corpus não se aplica aos bolsonaristas presos nos atos institucionais alexandrinos. Ou seja, hoje nós temos um conluio, o tal consórcio da velha imprensa, do PT, que é uma gangue que sequestrou o país, e o seu puxadinho supremo, todos eles agindo para transformar o Brasil numa ditadura comunista. E isso é sério. Isso não é uma brincadeira. E é preciso reagir enquanto há tempo. Porque a turma resolveu reagir, uma vez mais, agora na Venezuela, como de vez em quando acontece em Cuba. Mas aí, lamento dizer, parece tarde demais. Bueno, esto es impresionante, señores. Esto es La Fría, municipio García de Evia, estado Táchira. El Táchira salió, papá, porque estamos cansados. Verdaderamente queremos un cambio para nuestro país, para Venezuela, creyendo en que viene un nuevo tiempo para mi país, viene un nuevo tiempo para mi país, tiempo de crecimiento, tiempo de bendición, tiempo de cambio, tiempo de resurgimiento, el tiempo del nuevo renacer. Así que declaramos sobre nuestra patria Venezuela que vienen las bendiciones. Lamento ser pessimista ou realista, mas parece pouco demais, tarde demais. Talvez, com o Homem Laranja de volta à Casa Branca, os venezuelanos, os pobres venezuelanos, o povo da Venezuela tenha alguma esperança, alguma expectativa, alguma chance de reverter esse quadro lamentável de um país que já mergulhou num totalitarismo de esquerda, num regime socialista. Que é isso, opressão, miséria, ausência de liberdade básica. E não pensem vocês que os intelectuais e os poderosos caciques do PT, da esquerda, não estão pensando exatamente nisso. Estão fazendo análise e estão apontando que há resistência, que a direita cresceu demais no país, ou seja, tem que intensificar o jogo para tirar os obstáculos do caminho. É o que diz ninguém mais, ninguém menos do que Daniel. Você não sabe quem é Daniel? É o Dirceu, codinome Daniel, treinado em Cuba. É isso que ele faz de análise. Nesse momento, o PT e os partidos políticos brasileiros, eles enfrentam essa questão de qual é o projeto político. O PT sempre teve um projeto político, essa foi a força dele, que era governar o Brasil. Parece reformista, mas é revolucionário para o Brasil. Nós estamos vendo agora como é revolucionário. Naquele momento, em 89... o PT aspirar a governar o Brasil, e por fim governou a partir de 2002. Hoje, infelizmente, a situação é muito pior, não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra-revolucionária no mundo, e aqui na América Latina inclusive, mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento. Governávamos com uma sociedade desmobilizada, com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Não concluir o que começou, que é fazer uma reforma do imposto de renda, de lucros e dividendos, porque o grande problema do Brasil, que é a pedra de toque, é o rentismo e a concentração de renda, porque é isso que impede o Brasil de crescer, como um país capitalista, estou dizendo. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior, como está agora. Porque não vai ser majoritário por causa da estrutura política eleitoral brasileira. Não é fácil o desafio que o Lula tem. E o pós-Lula eu não quero nem pensar. Pós-Lula e toda uma geração que eu faço parte, que eu estou com 78 anos, né? O Lula faz agora em outubro, 79, eu faço em março. E alguns de nós já, Olívio Dutra, Rui Falcão, já passaram dos 80. Então tem um problema grave no PT também de relevo.
relevo, como diz os cubanos, né? De renovação, novas gerações, entendeu? E toda a institucionalidade brasileira está feita para cooptação, está feita para eternizar os mandatos parlamentares. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós temos que, eu sempre falo, temos que ajudar o presidente Lula a governar o Brasil, porque a correlação de força está muito desfavorável. Eu já falei, às vezes eu falo, não devo falar, é quase impossível pensar que nós estamos governando o Brasil nesse momento, né? Dado a força da extrema-direita no mundo e no Brasil, dada a força do bolsonarismo. Tudo o que aconteceu, e nós conhecemos as instituições brasileiras, basta olhar a evolução da mídia, como é que está indo nas últimas semanas. Espero que o Lula tenha consciência disso, né? Porque ele é o primeiro que tem que ter consciência. Ele manda o recadinho, né? Faz a análise. Esse é o cabeça da serpente. Esse é o cara que pensa dentro do PT e pensa a médio e longo prazo, não no curtíssimo prazo. Que nem o pau mandado e pitbull petista, que é o Janones da vida. Esse não pensa. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Entender.